Quando o empresário decide construir e operar uma fintech, ele precisa se preocupar e estar atento a vários aspectos. Ele vai precisar se preocupar com o produto, obviamente, com a questão de marketing, de expansão. Ele vai ter que lidar também com a parte regulatória, com a parte contábil. Ele vai ter que lidar com processos. Tudo isso engloba a operação de uma fintech. Mas ele também precisa se preocupar e estar atento a um aspecto que passa muitas vezes desapercebido, ou pelo menos deveria não ser uma preocupação, que é a segurança. Hoje, no episódio número 2 do Rota de Valor, a gente vai falar sobre esse tema. Eu sou o Igor Guedes, sou CMO aqui na I10, serei o host desse episódio. E para falar sobre esse tema, a gente tem 2 convidados aqui. Um deles é o Mikael Braga, cofundador da Taura Security e especialista em segurança aqui na I10. Que honra estar aqui contigo, meu irmão. Pô, que honra para mim aqui estar conversando com vocês. E justo no segundo episódio, a IDES trazendo esse tema que é super relevante no mercado financeiro e acho que já mostra um pouquinho da preocupação que a IDES tem em relação à segurança. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado, e Maria. Obrigado, nossa Igor. Convidada de honra aqui, como sempre, Maria Cristina. Residente, né? Residente, não é convidada, é residente. Nossa senhora, Maria, que tema necessário, Sim. né, o Mika? Eu estou especialmente muito feliz de ter trazido esse tema, especialmente esse ano. É um tema que entrou em voga muitas vezes, né? A gente tem vários clientes se apropriando mais do assunto, mais curiosos também sobre segurança. Só que é um tema extremamente técnico, né? Então temos um desafio aí de explicar, sem ser tão técnico. E é importante que todo mundo que entre nesse jogo e que inicie sua fintech tenha conhecimento de segurança. Pelo menos o básico, entenda o básico do risco que ele está se expondo, né? E como reduzir esse risco. Muito bem. Você que é empresário, que está nessa batida e nesse momento de construir, de operar sua fintech, precisa estar muito atento a isso. Como a gente vai falar muito, vai bater um grande papo, deixa eu dar um presente aqui para o meu amigo Mikael Braga. Você também tem agora um copo da I10. Aê, muito obrigado. E você tem uma água sem patrocínio aqui. Linda. Muito obrigado. Já vou usar meu presente. Usa porque você vai precisar falar muito. E também nós temos um presentinho para vocês aqui, para você que é o nosso boné da I10. Olha que legal, boné legal. Lindão, obrigado. Ele está conectado com o nosso posicionamento. Fala, Maria. Que o Mika está extremamente conectado, na verdade, né? Porque também faz trilha, também faz off-road, também tá nesse meio aí. É isso aí. Bom, vamos botar a bola no chão, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta aí, levantando a bola para vocês dois, tá? Que é o seguinte, a gente precisa falar sobre segurança e a segurança ela tá acontecendo, né, Maria e Mika, em várias camadas. Mas para que o nosso... Enfim, para que a gente possa entender, né, melhor em que camadas que isso está acontecendo, explica pra gente, assim, como é que é a arquitetura, né? A engenharia por trás de uma fintech. A gente tem a IDES está conectada no nosso parceiro Swap, mas aí tem o nosso cliente que está conectado com a gente, aí lá na ponta tem o cliente do nosso cliente, e aí tem o usuário, enfim, como é que é essa estrutura para que a gente possa já começar a entender também questões de segurança? Bom, vamos lá. É um tema complexo, né? Existem muitos detalhes técnicos aqui, é uma arquitetura que não é simples, mas tentando suprimir aqui alguns detalhes para trazer de uma maneira mais amigável. A gente tem o Bacen, acho que não dá para começar a falar diferente a não ser começando pelo Bacen, Banco Central do Brasil, que é o órgão maior que regula o sistema financeiro nacional. E aí imaginem que dentro do Bacen existem as contas, como se fossem contas bancárias mesmo, que são as contas dos bancos e das instituições financeiras. Até por isso que a gente fala que o Bacen é o banco dos bancos. Entendi. Né? Então, dentro do Bacen estão as contas dos bancos. Os bancos, por sua vez, para poderem operarem no mercado financeiro, eles precisam estar conectados ao sistema do Bacen para ter acesso a essas contas e transacionar o dinheiro. Para eles se conectarem a essas contas, eles precisam utilizar o que a gente chama de RSFN, Rede do Sistema Financeiro Nacional. Uma vez conectado a essa rede, eles podem utilizar o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros, onde está o TED, liquidação de cartão, nossa finada DOC. E o SPI também, o SPI, o famoso Pix, né, onde roda o famoso Pix. E existem 2 grandes maneiras de se conectar à RSFN. A primeira é você, enquanto instituição financeira, desenvolver toda a integração com essa rede, contratar equipamentos, contratar cabeamento. É uma rede que ela é totalmente segregada da internet. Como assim cabeamento? Tem que ter um cabo ligado, literalmente um cabo ligando
De uma instituição... fato, exatamente, por questões de segurança. E tem empresas especialistas que oferecem esse tipo de cabeamento, tá? Não é uma empresa de infraestrutura normal, né? São poucas, inclusive. Poucas. Acho que a última vez que eu olhei recentemente era 7. A RTM, que é a mais famosa. São 7. Tinham 2 ou 3 que estavam em homologação. Menos de 10 empresas no Brasil. Que fornecem essa infraestrutura, assim. Que fornece essa infraestrutura. Você pode Construir, criar, contratar esse cabeamento. Pela bagatela de... Isso depende muito... Estimar, é porque é uma rede, né? Então tu tem que olhar banda. Tipo, depende de quanto tu vai trafegar de dados. E tem toda a redundância que tem que ter, né? Redundância. Começa a complicar. Eu chutaria aí que é uma brincadeira que começa algo em torno de uns 300 mil reais por mês, 250 mil reais por aí. Pelo menos. Por aí, de arrancada. Então você arranca o mês já tendo que pagar 250, 300 mil reais. Então, dependendo do montante transacional, meio que não compensa. Por isso que existem essas empresas especializadas que te provêm esse serviço. Eles já têm tudo pronto, você contrata deles, que são as famosas PSTIs, as provedoras de serviço de tecnologia da informação. Então, um banco, uma instituição financeira, para se conectar ao sistema financeiro nacional e poder transacionar, ou ela desenvolve e faz sozinha toda essa comunicação, ou ela contrata uma PSTI. Basicamente é isso. E aí, abaixo dessa estrutura estão os bancos, instituições financeiras, fintechs. Então, os bancos tradicionais também estão conectados, é isso? A essas mesmas estruturas e empresas, assim, alguns deles? Exatamente. Tem grandes bancos que usam PSTI, né? Tem. É uma questão de volume de dados, a tomada de decisão, né? Mas tem essas duas opções. Ou tu cria uma rede própria, ou tu contrata via PSTI. Porque na prática o PSTI ele vai ter ali a rede RFCN dele, só que ele divide, né? Ele aluga isso para diferentes estruturas. Então, assim, naturalmente tem mais fintechs em PSTI do que grandes bancos, porque PSTI também é uma estrutura relativamente nova, né? Nova. Tipo, não é algo que existe há tantos anos, então é natural que o banco tenha a sua própria infra, bancos mais antigos, mas hoje muitos bancos utilizam a estrutura de PSTI. Muito bem, então vamos lá. Então a gente tem o Banco Central, a gente tem essas estruturas de como se conectar ao Banco Central. De como se conectar ao Banco Central, e depois a gente tem propriamente os bancos. Bom, alguns desses bancos. Por exemplo, a Swap é um dos nossos parceiros que está conectado é uma instituição de pagamento que, no caso aqui da Swap especificamente, ela resolveu criar a própria estrutura. Ela não usa um PSTI. Não usa um PSTI. Ela se conecta direto. À RSFN. Legal. Então tá bom. Bom, aí dali para trás é que estão empresas como a I10 e outras instituições. Como é que funciona daí para frente? Daí para frente, Maria quer explicar? Acho que é mais... Vai, Maria. Basicamente, então, uma vez que eu tenho, né, o regulador, e aí o Mika estava explicando que acho que é bem interessante, quando eu aprendi isso, eu fiquei assim, cara, como assim? Explodiu minha cabeça. Na prática, não tem uma conta do Igor lá no Banco Central. Tipo, tem um contão, que é a conta PI, que é a conta da instituição ali de pagamento, e no caso os bancos também têm suas próprias contas. Então, na prática, tem lá uma conta, sei lá, com 20, 30, 50, 100 milhões, que é toda a custódia daquela instituição financeira. E aí, dali para frente, né, aquela instituição ela está conectada ao sistema de mensageria do Banco Central, que é o que a gente está falando aqui, né, que é a rede FSN ou via PSTI, para mandar mensagens, porque a TED e o Pix nada mais é do que são mensagens. Manda o dinheiro para lá. Manda o dinheiro para cá. Exatamente. Remetente, destinatário, valor. É um sistema de mensageria. E aí, além do sistema de mensageria, a instituição também tem que ter o que a gente chama de core bancário. Ele tem que ter as estruturas das contas, justamente para pegar aqueles 10 milhões, 20 milhões que tem na conta PI e definir, olha, o Igor tem 20 mil, Maria tem 10 mil e assim por diante, entendeu? Muito bem. E aí, a partir daí que ele tem a infraestrutura de interface para o usuário, vamos dizer assim, né, que consome desse back-end, dessa infraestrutura interna dele, eu vou ter ali a interface de onde esses usuários vão poder utilizar esses serviços. Que a gente está falando de aplicativos, de web banking, de todo o sistema de interface onde o usuário manda ali, né, se comunica com a instituição e basicamente viabiliza que as transferências, as transações aconteçam. E acho que complementando, dentro dessa jornada que os bancos e instituições criam de interface com os usuários finais, com as pessoas físicas e pessoas jurídicas no mercado, tem uma camada que a gente chama de governança, né? Que é onde entra aí os principais controles de segurança, que são, por exemplo, onde o banco e as instituições financeiras garantem que a pessoa jurídica ou física que está entrando na sua base realmente é uma pessoa
legítima, né? Os processos de QIC, né? Know Your Customer, conheça o seu cliente, os processos de compliance, os processos de monitoramento, os processos de antifraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, isso tudo fica, vamos dizer, na ponta. Ou seja, não é o banco que lida diretamente com isso, né? Na nossa estrutura. Boa parte desse tratamento também tem a nossa participação. É uma coparticipação, né? É uma coparticipação. Né? Tipo, via de regra, quem vai ser cobrado por isso pelo Banco Central, né, pelo regulador, é a instituição que é regulada. Então, no caso aqui, a instituição que possui a licença, ela vai ser cobrada de ter sistemas de antifraude, de prevenção à lavagem de dinheiro, que consiga fazer um bom QIC, né, conheça ali o seu cliente para evitar trazer correntistas, pessoas fraudulentas. Então, ela vai ser cobrada disso. Mas quando a gente está falando, especialmente uma estrutura de Bank as a Service, né, que é a estrutura da I10, existe uma coparticipação. Porque, querendo ou não, a gente que desenvolve a interface para o usuário. Então, dentro da própria interface, já tem que ter essa estrutura para colaborar, né, corroborar com a estrutura que a Swap tem para evitar aí, enfim, oferecer a estrutura de QIC, de antifraude, tentar conter ali um pouco do que pode acontecer de errado. E ela contém isso numa segunda instância, vamos dizer assim. E o nosso cliente também, né? Especialmente um cliente que conecta via API, ele acaba também tendo bastante autonomia. E com a autonomia vem a responsabilidade de também pensar e criar essas estruturas. Até pensando muito na perspectiva de negócio, tá? Como eu vou ofertar esse produto? E aí tem vários modelos. Eu ofertando, por exemplo, num mar aberto, né? Eu colocando um aplicativo ali na loja para qualquer pessoa baixar e fazer esse processo de QAC. Beleza, eu tenho o QAC, que é uma retenção. Mas eu estou muito mais exposto, né? Porque hoje em dia, enfim, estamos no Brasil, as pessoas são muito boas em fraude. Então, e cada vez, né, tem fraudadores mais engenhosos, que têm acesso a dados vazados, que manipulam dados também. Então, é um risco inerente, por mais... Não existe nenhum QAC que seja 100% né, assertivo. 100% assertivo. Não existe essa possibilidade. Então, tem muita coisa aqui na camada de negócio, né, do nosso cliente, ou que a I10 oferece, que a gente consegue conter um pouco de riscos. Né? E a gente está falando bastante de compliance, mas aqui tem tudo a ver, né, a governança com segurança. Uma coisa não vive sem a outra. Né? Exato. Uma coisa que vem à cabeça agora aqui, eu queria que vocês me explicassem, né, que assim, como a instituição ela tem uma responsabilidade perante o Banco Central, em alguma medida ela pode ser amplamente responsabilizada por culpa de um único usuário, ou um único cliente, ou uma única conta. Não única, mas poucas, né? Então, essa régua que ela levanta para ter camadas de segurança mais eficazes, em alguma medida para evitar que ela seja descredenciada. Né? E aconteceu, né? Esse ano a gente teve vários casos ali nas duas grandes fraudes que aconteceram, que tiveram instituições que receberam, né, recursos fraudados e não conseguiram conter esse recurso e elas foram descredenciadas. Foram mais de 7 instituições descredenciadas. Sim. Muito Inclusive. bem. Tá, deu para entender. Vamos aqui a primeira não, né? Na sequência aqui das perguntas que eu tenho um monte de perguntas para fazer para vocês aqui. Semana passada, um grande amigo, Mikael, que trabalha como correspondente bancário e trabalha e está há muito tempo nesse mercado, nos procurou, é um amigo de longa data e ele veio cheio de dúvidas e de medos com relação à segurança, porque ele entendeu que ele tem uma oportunidade de abrir uma fintech. Aliás, nós aqui, nosso posicionamento é de ser movido por oportunidades, né? O empresário ele é movido por oportunidade. E ele falou, Igor... Ele não falou Igor, ele falou Tchê, né? Igor, Tchê. Ele é bem Galdério. Ele é bem Galdério. Quero abrir uma fintech, ele me contou o que ele está pensando em fazer. Consignado e tal, uma série de coisas bem interessantes para o projeto dele, mas eu estou com muito medo, porque eu vi muitas notícias de fraude e de incidentes de segurança. E que agora fintechs e o PCC. Exatamente, e que eu posso estar Esse ano foi um ano difícil de notícias. O Pix é inseguro. Que o Pix é inseguro. Muito isso. Ele falou, cara... Que as fintechs não podem mais operar. Isso, por favor, me ajuda a entender o que está acontecendo, Mica e Maria, por favor. Cara, eu acho o que é mito, o que é equívoco, né? Eu acho que a gente está vivendo uma era, assim, um mundo extremamente digitalizado, né? O crime muito organizado e especializado também. Os caras estão cada vez mais conhecedores, assim, cada vez mais técnicos.
conseguindo fazer fraudes cada vez maiores e mais estruturadas, e muita mídia, né? Então, algum problema acontece lá do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, instantaneamente, praticamente, a gente já fica sabendo. Acho que isso acaba trazendo um pouco dessa sensação, né, de Esse pânico. é um ponto bem importante, né? Porque incidentes, hackeamentos, eles sempre existiram. E sempre vão existir. Eles acontecem muito mais do que tu imagina. O problema é que, vamos pensar num banco, né? Um banco, ele tem que ser sinônimo de segurança e de robustez. Obviamente, quando acontece algum tipo de incidente nos grandes bancos, eles não saem divulgando, né? Isso não é... Se evita muito mídia nesse sentido, Sim. porque isso passa uma mensagem de insegurança. É pela questão do pânico. Mas né? acontecem muito mais incidentes do que tu pode imaginar. A realidade de um banco, de uma instituição financeira em termos de incidente, em termos de fraude, ela é dura, assim, né? Ela é diária. Ela é diária. Existem times, assim, robustos que estão diariamente trabalhando na prevenção, na investigação, no tratamento de casos que acontecem diariamente. Então, assim, o 100% seguro Não existe. não existe, é mentira, é utópico. O que eu escuto muito, assim, trazendo alguns itens aqui, acho que, falei antes aqui, mas é verdade, que o Pix é inseguro, né? O Pix é inseguro? Cara, tecnicamente falando, é uma mentira. O Pix é muito seguro. Tecnicamente falando e criptograficamente falando, o Pix Muito mais seguro que a TED, por exemplo. Cara, o Pix Ele é é mais seguro que a TED? Total, nossa, Totalmente. total. O Pix é uma obra de arte, assim, em A termos TED é uma técnicos. estrutura que existe há quantos anos? Quase 30? A 20? TED acho que foi 2002, né? É uma Por estrutura aí. totalmente legada, É. tecnologicamente falando. Ultrapassada mesmo, Ultrapassada. Arquivos, né? Para um lado e para o outro, assim, transações. São arquivos que vão para um lado e para o outro. Enfim, a tecnologia do Pix é uma tecnologia muito segura e está constantemente em evolução. Não se tem casos conhecidos, pelo menos, de que a tecnologia do Pix foi Falhou. quebrada. Não se conhece. Eu desconheço, pelo menos. O que acontece são as tecnologias, as camadas que se conectam à tecnologia do Pix para poder transacionar, aí sim nelas acontecem falhas. Assim como a gente falou aqui, Banco Central, SPI, RSFN, os PSTIs, o banco com a sua camada de aplicação, com seus aplicativos, as pessoas usando os aplicativos para que uma transação aconteça, é uma cadeia longa, sempre há uma falha nessa cadeia e, na maior parte dos casos, na parte aqui que vem mais próximo do usuário final. Do usuário final. Uhum. Então, assim, a gente não pode culpar, por exemplo, um acidente de trem, a gente não pode, fazendo uma analogia tosca aqui, a gente não pode culpar o trilho, que é a tecnologia por onde o trem passa, por algo errado que aconteceu dentro do trem e muitas vezes um erro humano ali do maquinista. Exatamente. Um passageiro que eventualmente se atirou no trilho. Ou uma falta de manutenção, ou uma falta de uma gestão de riscos ali daquele vagão, daquela estrutura. Então, o Pix é seguro, o Pix é muito seguro, tecnicamente falando. Dá um exemplo assim, de coisas que podem acontecer mais próximo à camada do usuário, né? Que eu estou entendendo aqui que é ele mexendo no aplicativo ali, ele no webbank, não é isso aí? É isso aí, cara. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande no mundo da segurança, que são os stealers, né? Traduzindo aqui, são, vamos dizer, vírus, os malwares, que infectam celulares, computadores, com o objetivo de roubar as credenciais de acesso das pessoas a sistemas, senhas, token, essas coisas. Tokens. Existem malwares especializados para o mundo bancário também. Que tentam, vamos dizer, sequestrar a seção de acesso que eu tenho no meu celular e entregar isso no celular do criminoso. E aí, de alguma forma, lá ele consegue transacionar na minha conta. Então, esse é um exemplo de falha que acontece e que é uma grande preocupação hoje no mundo da segurança. E como é que os bancos e as empresas de tecnologia, Maria, estão se protegendo? Lidando com isso, né? A minha visão, assim, de novo, né, partindo do princípio que é impossível tu ter um sistema 100% à prova de fraudes, à prova de incidentes, a forma de se preparar para isso é trabalhar em camadas. Então, a gente nunca vai, por exemplo, trabalhar somente com uma credencial de acesso e um PIN ali para fazer transação. A gente vai ter outras camadas de segurança, como utilizar um device seguro, um MFA. A gente vai colocando camadas de segurança em cima da aplicação para que ela se torne cada vez mais robusta, para que, eventualmente, se algum tipo de vírus, algum fraudador derrube uma camada, eu tenho uma segunda, eu tenho uma terceira, eu tenho uma quarta. Então, digamos que
Ele conseguiu quebrar, pegar as credenciais de acesso. Eu ainda tenho o device. Poxa, o device é uma super segurança, porque eu estou olhando para o aparelho físico, né? Então, em que situações eu consigo corromper o device? Se for um furto mesmo e alguém roubar o aparelho. A maioria dos ataques acontece de forma remota, né? Então, aqui eu já tenho uma camada gigantesca de segurança. Outro ponto importante, digamos que furtou o celular, conseguiu ter acesso ao dispositivo, conseguiu ter acesso às credenciais, tanto para transacionar quanto acessar a aplicação. Eu ainda tenho sistemas de monitoramento que olham o perfil transacional dessa conta e entendem, poxa, o Igor gasta lá R$100 por dia, do nada... Né? O comportamento. Do nada, ele comprou uma passagem aérea de R$10 mil. Não, um horário atípico ao teu uso. Ou até outros... E tem N monitoramentos, tá? O Igor acabou de fazer uma compra, sei lá, com cartão presente aqui em Porto Alegre, do nada acontece uma compra em Fortaleza. É impossível ele ter feito esse translado. É uma viagem impossível. Então, esse é outro sistema de monitoramento. Então, basicamente, aí o Mika vai poder explicar melhor, né? Mas são camadas. A gente tem que trabalhar... Hoje eu entendo, né, por experiência própria, que a gente tem que trabalhar com camadas. Quanto mais camadas a gente tiver, seja de evitar com que o fraudador tenha acesso, né, consiga fazer o que a gente chama de account takeover, né? Ele consegue tomar conta daquela conta. Eu tenho que ter outras camadas ainda de monitoramento que me ajudem a identificar se ele executou isso, se aquela conta está comprometida, se ela foi fraudada. Então, basicamente, essa é a lógica. E, por último, tem a camada mais complexa de todas, que, inclusive, esses 2 incidentes que a gente viu esse ano aconteceram por causa disso, que é a parte de governança. Da equipe que está trabalhando ali, dos funcionários, né? Que é outra camada extremamente importante, né? Que a gente tem que garantir com que as pessoas tenham acessos limitados e conseguir monitorar também esse tipo de atividade de, eventualmente, o fraudador ter acesso a alguém interno da empresa, interno do banco liquidante, interno da plataforma de base, interno do PSTI, e consiga fazer alguma fraude por algum acesso facilitado dessa pessoa que permitiu isso e corrompeu ali o sistema de segurança. É muito interessante. E eu fico pensando que da parte de tecnologia e de tecnologias para a segurança, eu tenho a sensação, ouvindo vocês falarem, que a gente aparentemente nunca esteve tão seguro, né? Nunca esteve tão preparado, nunca esteve tão equipado para lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, na camada do usuário, parece que a gente tem... Tá mais vulnerável. Tem novas vulnerabilidades. É que o problema, eu acho que assim, como o Mika muito bem explicou, né? O Pix tem uma tecnologia muito superior e muito mais segura. Só que tem uma grande diferença que a gente tá falando aqui. Lembra que a TED tu podia fazer só em horário comercial. E que ela demorava ali em torno de 1 hora para liquidar. Por quê? Muitas vezes isso passava por uma mesa de análise lá no banco, que o cara olhava, ligava, validava se aquela transação era fidedigna. O Pix, ele é instantâneo e ele é 24/7. Entende a diferença? Por isso que a maioria dos incidentes, a maioria dos ataques acontece muito cedo de manhã. Não tem ninguém Ou online, de madrugada. Né? Não tem ninguém olhando as transações acontecendo. E é o próprio propósito do Pix, né? Ser instantâneo, né? Foi acho que um grande motivador, ganho, né? O grande ganho que ele traz para a sociedade. Mas um efeito que ele trouxe é a facilidade do criminoso ter liquidez, né? Conseguir movimentar muito rápido, Conseguir movimentar muito rápido. E aí, existe um outro fator que eu acho que é preocupante também no mercado, fazendo um gancho aqui, só para... já que a gente entrou no tema de fraude, que são as contas laranja, né? Então, a possibilidade que os criminosos têm de possuírem muitas contas laranja com a... Eles têm um banco de contas, né? No caso. Com a agilidade que o Pix traz, faz com que eles consigam disseminar grandes quantidades de dinheiro para muitas contas e sumir com esse dinheiro. E aí fica irrastreável. Irrastreável. O follow the money é tipo... seguir a grana numa situação dessas é algo extremamente difícil de se fazer. É o contraponto, né, do benefício, né? É esse custo desse benefício e dessa vantagem, né? Exato. Tanto que depois daquele fatídico caso ali, daquele grande incidente, uma das restrições que o Banco Central trouxe para o mercado foi limitar o valor do Pix justamente para dificultar a disseminação de grandes valores, né? Sabe que muitos clientes nossos não gostaram, né, dessa limitação. Acho que não é só nossa, né? Na verdade, corrigindo aqui, a gente não foi impactado. Até porque acho que é um ponto importante, assim.
Essa restrição de 15 mil, ela foi específica para quem operava com PSTs. Perfeito. E quem não era regulado, né? Não regulados e PSTs. Não os indiretos, né? Os indiretos e PSTIs. E também, aí dentro do PSTI, não necessariamente por tu estar no PSTI, tu teria essa limitação. Mas aí o PSTI teria que cumprir algumas medidas de segurança, né? Teria que comprovar que tu tem governança, controle de segurança, com auditoria independente. Exatamente. No caso da I10, como a Swap tem uma rede RFCN direto, a gente não foi impactado por essa regra. Perfeito. Foi uma das dúvidas desse meu amigo e de outras pessoas que lidaram, enfim, na ocasião desse grande incidente aí, né? Muitas dúvidas vieram, né? Muitos medos relativos a isso. Tá, pegando carona, né? A gente ouve falar, né, que o Banco Central passou a bloquear chaves, a tomar várias medidas. Que outras medidas, Mica e Maria, foram tomadas assim a partir desse grande incidente e como é que ficou o cenário pós, né, esses incidentes de insegurança e tudo mais? Bom, teve essa medida de limitação de transações PIX até R$15 mil por transação, para quem utilizava PSTI ou para instituições não reguladas. Pelo que eu vi nas divulgações do Banco Central, são menos de 3%, eu acho, 4% de todas as contas que existem no Brasil foram impactadas por esse limite. Recentemente, agora, teve uma melhoria no MED, né? No mecanismo especial de devolução, que estão chamando de MED 2.0. Que é justamente uma tentativa de tentar rastrear, né? Fazer esse follow the money um pouco melhor. Né? Que é, por exemplo, assim, sofri uma fraude, caí num golpe. Eu, enquanto pessoa física, enquanto dono da conta onde esse dinheiro saiu, eu posso ali acusar que aquela transação foi uma transação fraudulenta. Essa informação vai para o Banco Central e vai para o banco recebedor do dinheiro e o dinheiro é travado na conta e o banco recebedor tem a responsabilidade de investigar aquela situação e tomar uma decisão. Se realmente é uma fraude ou se não, era um falso positivo, era alguma outra situação. Na prática, esse mecanismo de MED, ele nasceu junto com o Pix. Então, enfim, ele já existia. Só que era um processo mais solto, né? Era um processo muito no sentido... Ficava muito na mão da instituição que recebia o MED, o que ela faria com isso. E aí, tinham instituições, por exemplo, que bloqueavam já a conta de completo. Tinha instituições que bloqueiam somente o valor. Tem várias formas de tratar isso. Agora está se responsabilizando mais as instituições sobre a tratativa que ela dá. Inclusive, a instituição ela é cobrada sobre isso. Inclusive, ela é cobrada pela quantidade de médios que ela recebe. Então, isso são tudo indicadores, né? Que o regulador está olhando em cima das instituições para garantir que a instituição está fazendo um bom trabalho ali enquanto prevenção à fraude. Então, esse é a grande mudança, né? E aí... Como toda mudança de restrição, ela tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, né? Ficou muito fácil de abrir MED. E aí fácil. A gente tem muitos casos de autofraude. Entendi. Esses dias a gente pegou um caso que foi, assim, bizarro, tá? A mulher transferiu pro marido. E aí só que ela transferiu errado. Ela abriu um MED. Um uso inadequado desse recurso. As pessoas estão usando muito como estorno de transação, estorno de Pix, que não é o fluxo correto. O fluxo correto é pedir um estorno do Pix, não pedir uma MED. Então, a gente tem alguns casos meio bizarros, assim, que acontecem, porque o usuário também está aprendendo a utilizar isso, né? E aí também tem as pessoas que estão, né, utilizando isso de uma forma não só incorreta por não saber, mas também fazendo uma autofraude, né? Tipo, você comprou um serviço, comprou um produto, e aí... Recebeu e aí vai lá e abre uma MED, né? Então, é muito comum. Disparou o número de MEDs, especialmente para quem opera com Pix em e-commerce. Disparou, assim, brutalmente, porque realmente ficou muito fácil de abrir. E aqui é um contraponto, né? Ao mesmo tempo que quem abre uma MED deveria dar justificativas plausíveis sobre aquilo, a instituição deveria cobrar isso, a instituição também precisa ter um olhar mais técnico e mais profundo sobre como tratar aquela MED, né? A fraude em cima da suspeita de fraude, né? A suspeita de fraude em cima de uma suspeita de fraude, né? Exatamente. É incrível isso, né? Exatamente. Ainda mais no Brasil. Interessante que, ouvindo vocês falarem, eu fico pensando, a gente está presenciando em tempo real o aprimoramento dos sistemas de segurança que acompanha ou tenta acompanhar também a criatividade do brasileiro fraudador, né? Que isso aí difícil. A criatividade atua bastante, né? Tá, pegando carona nisso, conseguindo entender até bem mais do que eu imaginava. O que uma fintech, então, precisa fazer
para estar mais adequada ou mais preparada ou mais equipada para lidar com esses desafios? Eu pergunto isso porque a gente pode entender fintech como a ideias como provedora e criadora de outras fintechs, mas o próprio negócio do nosso cliente, quando ele abre e ele tem que estar ali, ele tem a sua cadeia e parcelas, né, de responsabilidades e cuidados que ele tem que ter. Se está mais na ponta o desafio, imagino que tem muita coisa que ele também pode, nosso cliente, né, o nosso futuro cliente, possa contribuir. Dei aqui um spoiler, basicamente, da minha imaginação aqui, imaginando qual é o desenho, mas eu quero ver vocês. Quais são os desafios e cuidados? Recomendações. Boa. Não querendo puxar a lenha pro meu assado, né? Contratem o Mica. Não, mas eu acho que segurança precisa estar na pauta, né? Muito. Eu acho que segurança tem que estar na fala do CEO, pô, ver a Maria falando aqui que segurança é feita em camadas, eu acho que isso, é sobre isso. Gestão de riscos, né? Acho que a fintech, ela, independente do nicho que ela atua, no final das contas, ela tem dinheiro na operação dela. Ela está muito exposta. Não existe uma operação financeira no mercado, acho que qualquer que seja o mercado no Brasil, ou qualquer outro país, pode ser na Dinamarca, sem um risco, sem alguém do outro lado que vai pensar em roubar aquele dinheiro. Então, a fintech tem que pensar numa estrutura de gestão de riscos muito robusta. Tem que fazer parte da cultura dela. Ela tem que se preocupar em ter iniciativas que visam identificar os riscos que ela corre, seja por riscos de produto, risco de mercado, ou às vezes modelo de negócio. Modelo de negócio. Eu ia dizer às vezes, mas praticamente todas as vezes riscos internos, porque eu tenho, enquanto uma fintech, eu tenho funcionários que têm acesso... Eu tenho fornecedores também. Eu tenho fornecedores na minha cadeia de fornecedores, na minha supply chain. Então, segurança não é uma coisa que a gente compra uma caixa, compra um software, vai ali na prateleira, pega, ou contrata uma pessoa, tá aqui, agora o Igor é o meu cara de segurança. Agora estou seguro. Estou seguro. Ou contrata uma consultoria. Que fosse assim. Seria muito mais fácil. Ou contrata uma consultoria, agora eu não preciso me preocupar com isso. Cara, legal. Não, tem que se preocupar. Tem que estar na pauta, tem que estar na cultura. E aí existem alguns temas assim que eu acho primordiais, qualquer fintech, independente do nicho dela, que ela precisa se preocupar. Eu diria aqui, não estendendo muito, mas só para citar eles, gestão e controles de acesso, acho que desde do acesso do cliente, né, final, do titular da conta. Então, se preocupar ali com duplo fator de autenticação, com validação da pessoa, biometria, validação do aparelho, garantir que é o aparelho realmente da pessoa, que é sempre o mesmo aparelho que está acessando, controle transacional, controle de segurança nos fluxos, né, transacionais. Olhar muito os fluxos sensíveis, né? Troca de senha, troca de dispositivo. Como quando acontece com muita frequência, por exemplo, é isso? Na verdade, assim, o fluxo em si precisa ser seguro, né? Eu preciso garantir que é o Igor tentando trocar a senha do Igor mesmo, ou é o Igor trocando o dispositivo do Igor. Eu preciso me assegurar disso, que não é um terceiro que está se fazendo passar pelo Igor. Então, esse fluxo precisa ser robusto. Eu preciso garantir o máximo possível tecnologicamente que você é você. E outro ponto é, óbvio, né? Comportamental. É estranho uma pessoa, sei lá, 3 horas da manhã querer mudar a senha, por exemplo. Não faz tanto sentido. Inclusive, uma das medidas que a gente já adotou no passado foi, não permitir trocas de senha de madrugada, porque é uma coisa que não faz tanto sentido. Então, tem o aspecto comportamental, mas o fluxo em si precisa ser robusto também. Eu preciso garantir que o Igor é Igor. Interessante estar falando isso. Eu lembrei de uma coisa. Muitos empresários, quando começam a operar sua fintech, uma das aplicações, uma das abstrações que eles têm para essa operação é de ter um mini banco. Um mini banco que ele vai oferecer ali para a rede deles de parceiros de relacionamento, ou começa normalmente numa rede de parceiros. Então, de fato, é uma analogia perfeita de um pequeno banco, onde eu vou operar numa cadeia mais íntima, mais próxima, mais controlada, de gente que eu conheço. Existe um nível maior de segurança, de confiança. De confiança e de gente que me conhece. Então, isso na perspectiva do empresário. Como essas pessoas me conhecem, eu estou falando de coisa que a gente vive lá dentro, né? Na perspectiva do nosso cliente, na relação com o cliente dele, tem aquela coisa, não, quebra o galho aí pra mim, tem uma proximidade que aparentemente, ouvindo vocês falarem assim, parece que tende ou corre esse risco de ficar de lado, né? As preocupações com segurança. Ou seja,
é mais íntimo, é um mini banco, não é um banco, é um mini banco, é uma mini operação, uma operação mais segura, então tá tudo certo. Tem uma fragilidade aí, né? Tem, total. Troca a senha pra mim, não sei o que, não é isso? E no final, às vezes, é uma escolha, né? Tu deixar para se preocupar com segurança mais para frente ou não se preocupar nesse momento, tu tá escolhendo correr alguns riscos, né? Mesmo num cenário mais controlado, num cenário onde todo mundo se conhece, existe uma relação de confiança maior. Pô, esse grande incidente ali de julho, que movimentou mais de 1 bilhão, foi um funcionário que foi aliciado por criminosos e recebeu uma quantia pequena, ínfima. 15 mil reais, dizem as notícias, que facilitou todo esse golpe, essa fraude que movimentou mais de 1 bilhão de reais. Né? E eu acho que, assim, sobretudo, não dá pra confiar em ninguém. Tem que desconfiar da própria sombra. Eu iria nessa linha. E especialmente porque tem o caso, né, da pessoa ser aliciada e ela realmente participar daquela fraude, mas a gente tem outras perspectivas. Digamos que tu tenha um funcionário que ele tem um nível alto de acesso e ele seja sequestrado e ameaça em matar um familiar dele. Então, a gente tem esses outros casos onde a pessoa ela é colocada numa situação que, enfim, né, quem não faria isso? Então, tu tem que pensar em todas essas alternativas, assim, quando tu olha no aspecto de governança e ter redundância, ter que ter dupla, tripla, quádrupla aprovação para algo que for crítico, backups, monitorar a pessoa que tem maior nível de acesso, ela tem que ser monitorada igual. Então, são várias camadas que tu tem que ir construindo e eu iria no princípio, assim, não dá para confiar em ninguém. A gente não teve, assim, muitos casos, mas tivemos já alguns a própria equipe do cliente ter sido conivente ou ter facilitado algum tipo de intercorrência nesse sentido, assim. Então, a gente precisa sempre pensar nesse aspecto também, assim. De controle de acesso do próprio time, permissões do time, monitorar o que está sendo feito e ter o máximo de restrição possível. E às vezes, por mais que exista essa situação mais intimista, assim, pô, daqui a pouco a pessoa que tu acha que tu podia confiar, ela olha aquele montante de dinheiro ali no sistema, ela vê que com 2 cliques ela consegue movimentar aquele dinheiro, tirar através de um Pix, ela já começa a pensar diferente, já enxerga uma oportunidade, né? Então, eu gosto de falar, a gente tem que criar tecnologia para proteger de nós mesmos, né? Sim. Não podemos... Acho que é a grande dica aqui para o mundo das fintechs. Não podemos colocar a segurança na mão de pessoas. Não podemos. Explica melhor isso, porque assim, indo para essa camada mais próxima do dispositivo, do aplicativo, do acesso ao webbank, enfim, ou seja, do usuário ou quem está um pouco antes dele, que desafios e que preocupações a gente tem que ter ali, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar muito em monitoramento transacional, em alçadas, né? Em segregação de função. Uma pessoa dentro de uma fintech poder movimentar grandes quantias, eu acho algo extremamente arriscado. Tem que existir controle em cima disso, tem que existir... Cuidado com as credenciais, né, também. Pô, básico, né? Cuidados com as credenciais. Eu costumo dizer que duplo fator de autenticação tem que ter até no portão do condomínio do prédio que a gente mora, né? Quem dirá aplicativo bancário, né? Alçadas de aprovação, então se um funcionário precisa movimentar o dinheiro por causa de algum processo de negócio, isso tem que cair, será para o manager dele, dependendo da quantia sobe mais um nível. Então, criar processos, acho que a segurança, o grande segredo é que ela esteja integrada dentro dos processos de negócio, não seja uma ferramenta ali que está no meio do caminho. Ela tem que olhar para o processo de negócio, como que o dinheiro sai de um lugar e vai para outro, e colocar ali alguns gatekeepers, algumas travas que vão garantir a segurança e garantir a integridade daquela transação. Pô, essa transação realmente ela precisa acontecer. O fulaninho realmente precisa enviar essa quantia aqui de uma conta para outra e tem todas as alçadas aqui, o monitoramento acontecendo e vai ter um relatório depois que vai mostrar, sei lá, para o founder, para os executivos, as transações, os montantes que aconteceram para haver uma conferência. Enfim, acho que o grande segredo é a segurança tem que fazer parte do negócio. Tem que fazer parte do negócio. Não pode ser visto como algo isolado. Uma área segregada, né? Uma área segregada que eu vou lá e chamo os caras para fazer um pentest ou para fazer alguma coisa. Mico, acho que seria legal comentar um pouco sobre... A gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre essas esferas de atuação de um time de segurança.
de pensar ele desde a concepção do produto, no design, e depois do monitoramento, no CIEM. Se tu puder explicar um pouco o geral disso, acho que é legal entender como pro nosso cliente que basicamente não sabe qual o papel da segurança, né? Ele, sei lá, ele pode imaginar várias coisas, né? O que uma pessoa de segurança faz numa fintech. Acho que pensar nesses escopos de atuação seria legal. E também trazer, tipo, o nível de maturidade que tu deveria começar a investir em cada uma dessas coisas. Assim, né? Porque também não dá para fazer tudo, né, gente? Não dá para fazer tudo. E cada empresa, cada fintech tem o seu cenário, Sim, né? Tem total. seu produto, tem seu mercado. E os riscos variam de acordo com a operação e volume também. Altera, né? Acho que não existe uma receita de bolo que eu tenho aqui, ó, Maria, implanta isso aqui na IDESC que vai dar certo. Não, acho que tem que existir uma análise em cima do produto, uma análise em cima da empresa, do nicho de mercado, das tecnologias que ela utiliza. Sim. E entender quais são os riscos de segurança que a empresa está exposta, somando toda essa visão aí de produto, de mercado, enfim. E a partir daí utilizar o que existe de estratégias de segurança para mitigar esses riscos. Segurança, resumindo numa frase, nada mais é do que isso. Tu entender os riscos que tu corre e criar as estratégias, pensar e executar, né? Tirar elas do papel para mitigar esses riscos, para tratar esses riscos. E no mundo de fintech, onde a gente sabe que prazo, tempo, investimento, dinheiro é algo muito, às vezes, escasso. Porque são empresas começando, né? São empresas inovando, começando, tentando fazer uma disrupção no mercado, então precisa ser assertivo, né? Não tenho tempo e dinheiro para fazer tudo o que precisa ser feito. Eu tenho que fazer aquilo que é realmente essencial para o meu negócio funcionar, né? Até que ele cresça, enfim. Então, no ponto de vista de segurança, acho que a grande fórmula é essa, entender os riscos de segurança, de cyber que a empresa corre, classificar eles para que você atue do mais crítico para o menos crítico, daquele que tem mais probabilidade de acontecer e, se acontecer, me gera um impacto maior na minha operação e trabalhar para mitigar esses riscos. Isso é caro, Mica, de fazer, assim? A gente está falando de pessoas, é um consultor que vai lá e organiza a coisa, é um profissional dedicado a fazer isso, é gente mexendo em processo, como é que... Eu diria que é um pouco de tudo isso, tudo isso. Tem que ser pessoas que conhecem do tema, porque é fácil da gente, por exemplo, alguém que não conhece do tema não identificar um risco, que pode ser grave para o negócio e amanhã depois aquele risco se materializa e impacta a operação. É fácil de alguém criar um plano que não seja assertivo para aquele risco. Entendi. Às vezes até um plano mais complexo e mais caro do que poderia ser. Então, assim, tem que ser profissionais de segurança, sejam eles CLT ali dedicados para fintech ou alguém terceirizado, uma consultoria especializada, mas alguém que consiga olhar para o produto, olhar para a fintech como um produto e ajudar a construir essa matriz de riscos e a construir esse roadmap de correção desses riscos e, obviamente, executá-los, né? Tirar do papel. Você estava falando sobre processo, eu queria levantar essa bola para Maria, né? Você falou sobre processo no papo anterior, né? De que implementar, eu entendi assim, né? Segurança na corrente sanguínea do negócio, né? Ou seja, não como uma área isolada, mas como algo que é do dia a dia. A gente nem mais percebe que a segurança está presente porque os processos, a forma de fazer as coisas estão internalizadas. Só que veio uma palavra na minha cabeça aqui, Maria, que olhando com a perspectiva do nosso cliente, que é burocracia. Coisas para atrapalhar a minha operação. Travas, barreiras, fricções, né, no processo. Tem muito cliente que não gosta disso, né? Maria, me conta isso, por favor. Fala sobre isso. E não é só o cliente, tá? Mas internamente na empresa a gente vive um pouco... O pessoal de segurança ou de tecnologia mais atrelada à segurança é visto como policial chato. É o policial chato. Né? Obviamente, tu precisa ter isso na corrente sanguínea, todo mundo precisa ter essa noção, mas naturalmente eu tenho... A empresa é dividida, né? Em pessoas que atendem o cliente, que têm a dor do cliente e que querem fazer o cliente transacionar, quer fazer com que a operação aconteça, cresça, gere receita. E eu tenho as pessoas que estão olhando risco. E é importante que existam essas pessoas, porque alguém tem que fechar a torneira, alguém tem que ter aquele olhar mais negativo, né? E se der errado, né? Exatamente. É aquela pessoa que vai, tá todo mundo feliz, vamos fazer esse projeto, nossa, vai transacionar milhões. Mas o meu cliente tá esperando, mas o meu cliente tá esperando ele... E aí, cara, é muito difícil, tá? Tipo, internamente é uma briga diária, assim, com o cliente,
né, no nosso caso, porque ele tá sofrendo uma pressão na ponta, mas com o nosso próprio time, que muitas vezes, cara, quer dar um jeito ali de resolver aquele problema, porque a pessoa tá ali na ponta querendo fazer uma transação e tá travada. E aí esse é um momento muito crítico que, por pressão, a gente acaba podendo ceder e pode acabar deixando ali uma brecha, alguma vulnerabilidade. Então, é bem crítico esse ponto, tá? Assim, não tem muito receita de bolo aqui. Eu acho que é sempre... Eu gosto muito de pensar, assim, em fazer um balanço, né? Eu não posso ser tão robusto, ser tão burocrático que as pessoas não conseguem transacionar, não conseguem usar meu produto. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar a coisa tão solta que aumenta muito o meu risco. Então, de novo, né, falando de risco, eu tenho que ter... Cara, se eu fosse fazer um SWOT aqui, né, de uma fintech, cara, risco de segurança, de perder dinheiro é o maior risco de todos, porque ele pode quebrar a empresa, né? Ele pode matar o negócio, tipo, no dia seguinte. Então, eu preciso olhar com isso com muito cuidado. Agora, beleza, eu preciso tentar calcular, tipo, qual o tamanho daquele risco, né? Então, beleza, eu vou liberar tal coisa, eu vou permitir, por exemplo, que o usuário troque senha 24/7. Eu tô aumentando um pouquinho o meu risco. Mas digamos que eu tenho um caso de uso que eu atendo uma empresa de logística que tem caminhoneiros que estão viajando na estrada e esse cara precisa trocar a senha. Complexo isso. Eu tenho esse caso de uso. Tá, como é que eu reduzo esse risco? Cara, quem sabe para esse cliente que tem esse tipo de operação, eu vou liberar. Mas para um outro cliente que a operação dele é mais comercial, eu não vou liberar. Então, eu acho que ajuda muito tu entender os negócios, entender as necessidades do usuário, as necessidades daquele negócio em específico, e tentar blindar com regras que comportem aquele negócio. Só que isso é bem difícil, especialmente quando tu tem uma operação que ela não é nichada, que ela é muito mar aberto. Aí eu acabo que eu tenho que ter um nível de restrição mais alto, porque eu tô exposto a muita coisa, entendeu? Então, em modelos que eu tô trabalhando de uma forma mais específica, eu consigo criar esses gatilhos, essas regras de negócio mais customizadas, né? E aí eu acho que tem algumas coisas de segurança que devem ser inegociáveis, e aí isso deve ser definido ali pela diretoria, pelos C-levels, o que é inegociável, né? O que são coisas que, cara, a gente não vai abrir mão. Precisa ter esse set de coisas também, né? E cada modelo de negócio tem os seus aspectos que deixam ele mais seguro ou menos seguro, que quando eu comparo com o outro é o inverso, por exemplo. Né? E o seu apetite a risco, né? Cada executivo, claro. cada empresa vai ter o seu apetite a risco. E vendo a Maria falar, uma grande dica aqui, acho que hoje em dia a gente... Até na nossa vida pessoal, a gente tem vários, vamos dizer, conselheiros, né? Advisors, tem psicólogo, tem, sei lá, um advogado, pessoas que a gente, em determinada situação, liga, cara, tô com uma situação assim, assado, o que é que eu faço? Eu acho que o executivo, o founder, principalmente de uma fintech, ele precisa ter, vamos dizer aqui, um cara da segurança para ser o advisor dele, para ser um cara que mostre para ele quais são os riscos, os problemas que a operação dele tem, ou pode ter, ou pode acontecer, para que, como a Maria falou, ele tome a decisão. Não, beleza, eu tenho esse risco, eu tenho esses prós e contras aqui, eu decido, neste momento eu escolho assumir esse risco, mas ali na frente eu vou resolver. Ou não, cara, para tudo e resolve. A gente já teve conversa, eu e a Maria... Tem várias situações assim. De eu chegar para a Maria e dizer, Maria, é o seguinte, a gente tem uma situação que é assim, assim, assado. Aí ela, não, me explica um pouco mais. Sim, pode acontecer isso, se acontecer isso, tem esse problema e esse impacto para o negócio. E aí ela diz, eu não quero ter esse impacto. O que a gente precisa para resolver? A gente tem que fazer isso, isso, isso. Então vamos fazer. Quem do meu time tu precisa? O fulano e o ciclano. Já conecta aqui, a gente já sai da sala com uma reunião. A gente já sai da sala com um compromisso, com uma missão de resolver aquele problema. E assim, essas decisões, elas são sempre complexas. Porque eu tenho a visão ali de reduzir o impacto, mas... Eu tenho o meu cliente que está ali com a fintech dele e tem um usuário na ponta. Então, muitas vezes, né, para o cliente pode até parecer, nossa, tipo, a ideia... Eu só quero sacar 30 milhões. A ideia está tomando, tipo, decisões unilaterais, entendeu? Ou, nossa, do nada surgiu essa nova regra aqui que não tinha. Isso aconteceu muito, principalmente quando a gente olhou para a governança dos operadores do back-office, né? Que são os clientes, os funcionários do nosso cliente que têm acesso ali a um sistema com muitos dados para poder prestar o suporte. Então, ali é uma vulnerabilidade grande, né? Que a gente visualiza, porque, enfim, são terceiros utilizando a aplicação e tendo acessos... Por mais que não possam transacionar, tem acesso a muitos dados. E a gente vem, né, crescentemente restringindo cada vez mais, implementando mais regras de segurança. E, obviamente, isso afeta a operação do cliente, né? Isso faz ele sair da inércia, faz com que se torne mais burocrático, às vezes, eventualmente, demora mais para resolver um problema. Mas é aquele trade-off, né? Eu acho que é melhor ter um processo um pouquinho mais burocrático, porque...
quase sempre não vale... Assim, dando um resumo, tá? Quase sempre não vale a pena correr o risco. Tipo, são poucos riscos que valem a pena tu ser permissivo com ele. São poucos. Porque como, por essência, né, a fintech, a rentabilidade dela, a receita dela, ela é um percentual sobre a transação. Normalmente, tu ganha ali um valor de Pix, tu ganha um valor de float. É uma receita marginal frente ao que se transaciona, né? O que se transaciona é muito grande. Tipo, dependendo da operação. Então, isso, sei lá, tu vai transacionar, tipo, vai ter um Pix lá de 1 milhão. Possivelmente, cara, tu vai ganhar R$1 com aquilo, entendeu? Só que tu teve o risco de portar uma transação de 1 milhão. Então, quase sempre não vale a pena de correr o risco, porque tu pode perder muito dinheiro, né? Se o teu TPV é muito alto, se as transações são altas. Então, quase sempre não vale a pena correr o risco. Super importante essa parceria, né? Com o cliente, com o nosso cliente e com o usuário final, né? No sentido de... Ou com o cliente do nosso cliente. No sentido de que tem que ter compreensão, né? Pelo que eu estou entendendo, tem que ter uma compreensão e um entendimento, tem que ter todo mundo concordando em seguir essas regras. E uma visão sistêmica e uma visão Isso. de impactos, né? Tipo, porque muitas vezes, se essa visão de segurança ela não está intrínseca, né, no founder ali, ou no nosso cliente, ele não vai conseguir se ligar disso, sabe? Uhum. Tipo, não vai ser tão natural, assim. Pra mim também já não foi lá no início, né? Foi uma coisa que... Foram bastante anos de trabalho ali, entendendo quais eram os riscos. No início, a gente acha que tudo é lindo, belo, maravilhoso, que é só ir fazer, executar, vender, operar e deu, entendeu? Mas aí, quando tu começa a ter um transacional muito alto, quando tu começa a ter uma custódia muito alta, tu começa a estar mais exposto ainda. Quanto mais conhecido você fica, mais exposto você fica também aos olhares de fraudadores. De mal intencionados. E um problema que eu vejo assim, nesse contexto é uma dificuldade de comunicação. Sim. Entre as áreas, entre as pessoas, o cara de segurança um pouco mais técnico com o executivo, com o cara de negócio. Então, não adianta eu chegar para a Maria, enquanto cara de segurança, e dizer, Maria, o seu back-office aqui está com IDOR e está com algumas vulnerabilidades de SQL Injection. Entendi nada. O que isso significa, né? Tá? Quais são os problemas que isso traz para o negócio? Eu tenho que chegar para ela com uma visão de que existem algumas situações na plataforma que podem permitir um atacante invadir o sistema e movimentar dinheiro de maneira ilegítima, por exemplo. Aí ela já vai, não quero esse problema, me explica um pouco mais, o que a gente precisa fazer para resolver. Então, isso é muito comum hoje em dia dentro das empresas, essa dificuldade de comunicação, de traduzir o mundo técnico, as questões de segurança, numa linguagem de risco ao negócio e impacto, né? O que esses problemas de segurança trazem de impacto ao negócio? Boa. Ô, Mica, a gente está quase chegando no final, mas eu queria te fazer uma pergunta para você e para Maria também, né? Eu quero ouvir histórias de situações que você já teve que lidar, histórias que a gente já teve que lidar, ou que você ouviu falar, Maria, de ataques e de fraudes ou tentativas de fraude ou situações que precisaram ser manejadas. Porque, assim, até aqui a gente está falando da segurança na perspectiva interessante, né? Falamos sobre tecnologia, mas os processos parecem que são muros mais importantes de serem mantidos de pé do que, às vezes, até questões mais puramente técnicas, né? Pelo menos essa é a percepção. Mas, enfim, eu queria ouvir, cara, histórias que você já precisou lidar. Com certeza tem algumas aí. Legal. Cara, tem algumas. E olha que interessante, tem algumas histórias de situações em que realmente um criminoso, um hacker, explorou uma vulnerabilidade técnica, uma brecha, vamos dizer, quebrou o sistema e conseguiu, de alguma forma, movimentar dinheiro. Mas, por incrível que pareça, essas são as menores. São os menores casos. São os menores casos. Isso acontece muito menos do que situações envolvendo humanos, envolvendo pessoas. Já vivi situações onde funcionários da empresa estavam sendo aliciados no LinkedIn por alguns perfis estranhos, justamente querendo comprar algum acesso, querendo comprar alguma informação, querendo saber alguma informação privilegiada da empresa, querendo uma aproximação maliciosa, digamos assim, que na época acabou não dando em nada, a gente, enfim, foi notificado, investigou, enfim, não deu em nada, mas do outro lado tinha alguém mal intencionado querendo aliciar. Tinha tentativa, né? Tentando. Já vivi casos
parecidos com alguns... Isso é interessante, assim, algumas situações parecidas com esses grandes incidentes de mercado, aonde... na época a gente não conseguiu comprovar, mas tudo indicava que houve uma facilitação por parte de um colaborador ou um grupo de colaboradores que permitiu um acesso externo a criminosos dentro dos sistemas internos da empresa, então algumas movimentações financeiras aconteceram. Os bandidos se conectando remotamente aos sistemas internos conseguiram movimentar dinheiro e distribuir esse dinheiro para algumas contas laranja no mercado. Muito bem. Que interessante ver que a engenharia social, enfim, atuando forte. E, Maria, o que tu lembra? Assim, Cara, tem um caso que já aconteceu faz bastante tempo, inclusive, que era relacionado ao SimSwap, né? Que é a rouba ali O sequestro, da linha telefônica. Né? E aí é um caso bem interessante, assim, especialmente, né, que tu pode estar exposto se tu não é uma pessoa que cuida muito, né, entende muito de segurança, enfim, não usa 2FA nas tuas aplicações e tudo mais. Então é basicamente um golpe onde eles clonam, né, pegam a linha telefônica, basicamente, e aí eles conseguem... Tu vai ver que tu vai ficar meio que sem acesso à internet, se ligar pro teu número, tu não vai conseguir. Ele rouba o teu número e aí, com isso, ele consegue entrar no WhatsApp e consegue chamar, né, teus contatos com o teu número, né? Não é aquele golpe que a gente tem toda hora, que pegam a tua foto e mãe, troquei meu celular, é a tua foto e é um outro número. É o teu número mesmo. Uau. Então, tipo, a assertividade, ela é muito maior. E aí a gente teve um caso que aconteceu isso com o nosso cliente, o dono do banco. E aí o fraudador utilizou, né, desse acesso. E aí ele conseguiu fazer duas coisas. Ele conseguiu fazer o SimSwap e ele também conseguiu... E aí né, esse cliente ele tinha o site com uma agência de marketing aleatória que também cuidava do domínio de e-mail dele e ele deixou o CNAME aberto. Enfim, conseguiu entrar dentro do e-mail do cliente também. Então ele teve dois acessos. O e-mail e o telefone. E através do e-mail ele descobriu que esse cliente tinha uma fintech. Porque, obviamente, né, tinham ali e-mails de contrato, de situações ali operacionais do dia a dia. E aí ele, basicamente, conseguiu começar a explorar isso, pegar contatos, nada pelo sistema, tá? Mas tudo utilizando o WhatsApp. Pegou clientes ali que ele viu que tinham conta, né, que eram possíveis clientes do banco, e começou a pedir para os clientes senha. Senha de PIN, senha de acesso. Óbvio, isso foi contido porque ele não tinha o dispositivo, né? Mas ele, enfim, conseguiu entrar dentro da conta sem movimentar. Olha o tamanho do risco, né? Então, e aí isso é muito facilmente resolvido, né? Tipo, uma coisa que eu sempre falo, cara, tem a autenticação de 2 fatores no WhatsApp, no Gmail, todas as plataformas, no Instagram. Tem muito aquele golpe de Instagram, né? Que eles entram dentro da tua conta, começam a vender coisa e jogam Pix de uma conta laranja. Então, são coisas, assim, não só para quem tem uma fintech, mas o público em geral deveria cuidar. São pequenas, né, seguranças aí que tu pode já evitar grandes fraudes. Então, a gente teve um caso assim há muito tempo atrás e me chamou bastante atenção porque qualquer pessoa pode ser vítima, né, desse tipo de ataque e explora muito aquilo que tu falou, né? Quero criar um mini banco para minha base que confie em mim e tal. Então, as pessoas não desconfiaram, né, que ele estava pedindo ali a senha. Tipo, ele falou, quero trocar a senha aqui, preciso que tu me mande a tua senha. Total. Enfim, pessoas mais leigas não desconfiam disso, né? Então, são frase, alvos né, fáceis. Que a corrente da segurança, ela é sempre medida pelo elo mais fraco, um negócio assim, né? Ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso, né? Aí, né? Se tem uma parte onde você está desatento e está lidando de maneira amadora, né? Ali pode estourar. Ali pode estourar. E geralmente o elo mais fraco é o ser humano. Sim. Uau. Nos dias de hoje. Pensa como um atacante, né? Um criminoso do outro lado. É muito mais fácil ele tentar se passar por alguém, ele tentar enrolar alguém, tentar obter uma informação de alguém, do que ele tentar quebrar a segurança de uma plataforma, de um software. Então, é isso que a gente vê os criminosos explorando ou tentando explorar muito nos dias de hoje. A fraqueza humana nessa cadeia, né? Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Mika, quero dizer que é muito importante, cara, e um privilégio para a gente ter você no nosso time. Isso nos dá, né, Maria, uma tranquilidade muito grande saber que podemos contar com tamanha capacidade de você, sua e do seu time para cooperar com a gente e aprimorar, né, Maria, o nosso sistema de segurança e principalmente dos nossos clientes. Maria, palavras finais aí.
Acho que, sobretudo, né, pessoal, clientes, assistam esse podcast, por favor. Mas eu fico super feliz de trazer esse assunto. Acho que é uma pauta que, enfim, nós, né, como evangelizadores aí de fintech, por consequência, a gente também é evangelizador de segurança, que é, enfim, fundamental como um ativo para reduzir risco e garantir, né, a permanência e o longo prazo do negócio. Então, estou muito feliz de ter o Mika aqui. Agradecer a parceria aí já de quantos anos? Acho que uns 3 anos 3 já, anos. pelo menos. Fechando 3 anos no início do ano. Fechando 3 anos, então já estamos há bastante tempo aí operando junto e me sinto mais segura. Que bom. Sobretudo, me sinto mais segura. Que bom, legal. Pô, agradeço também o convite, acho que é um tema super relevante, muito bom estar aqui com vocês. E um recado para os clientes da Ideias é invistam em segurança, acho que quanto mais vocês falarem sobre esse tema, as coisas vão acontecendo, vão se dando conta do que é necessário fazer e com isso ganhando mais confiança no mercado de seus clientes e evitando principalmente perder dinheiro, né? Isso aí. Bom, a gente agradece a sua participação, ou melhor, a sua audiência. Obrigado vocês dois. Rota de Valor fica por aqui. Esse foi o episódio número 2. A gente espera você no próximo. Tchau.